Meus pais preguiçosos descobriram meu novo salário antes mesmo de eu ter a chance de comemorar. Um momento eu estava encarando o e-mail da promoção em completo espanto, e no seguinte eles estavam esmurrando a porta do meu apartamento como cobradores de dívida. Eu deveria ter percebido que algo estava errado, os sorrisos forçados, o bolo barato comprado na última hora. O fato de que eles nem sequer disseram parabéns. Eles não perguntaram como eu me sentia. Perguntaram quanto eu ganhava. E então, com a confiança de quem não fez nada para merecer, exigiram 50% dele. Mas o que aconteceu depois, eles nunca viram chegando. Meu nome é Jéssica Reio, e por boa parte da minha vida eu carreguei comigo um tipo de disciplina silenciosa, aquela que você aprende quando cresce sabendo que ninguém virá te salvar. Saí de casa aos 18 anos com 2 malas, uma bolsa de estudos e uma promessa a mim mesma, nunca dever nada a ninguém, especialmente aos meus pais. Trabalhei em turnos noturnos, estudei em viagens de ônibus e construí minha carreira tijolo por tijolo até o dia em que finalmente me tornei analista financeira sênior em uma empresa privada em Pittsburgh. Hoje, quem me conhece diz que pareço sempre composta, cabelo longo e escuro, roupas de corte limpo, a calma confiante de alguém que conquistou seu espaço, mas ninguém vê os anos por trás disso. Os anos ouvindo que eu devia aos meus pais até pelo ar que respirava, a culpa, as cobranças emocionais que eles guardavam como recibos. Naquela noite em que apareceram no meu apartamento sem aviso, todos aqueles anos voltaram de uma vez. Minha mãe, Marlene, entrou primeiro. Ela sempre fazia isso. Uma nuvem pesada de perfume me atingiu antes mesmo que o sorriso dela parecesse fino, ensaiado, do tipo que ela usava com as senhoras da igreja quando queria simpatia. Meu pai veio logo atrás, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco como se escondesse alguma coisa. Eles largaram o bolo de plástico no meu balcão como se fosse um presente, mas os olhos deles já percorriam o apartamento, calculando. Então minha mãe disse, sentando-se na cadeira da minha pequena mesa de cozinha: "Seu salário aumentou bastante, não é?" Ela não perguntou como tinha sido meu dia. Nem tentou fingir interesse. Tentei manter a voz firme. Sim. Trabalhei muito por isso. Meu pai soltou um assobio baixo. Você está indo bem, Jace. Melhor do que nós. E depois de tudo que fizemos por você? Ele deixou a frase suspensa, como isca. Eu ouvi essa linha desde a infância. Cada refeição, cada carona, cada formulário da escola, tudo registrado como dívida em um livro invisível. Minha mãe se inclinou para a frente, cotovelos apoiados na mesa. Achamos justo, disse ela suavemente, que você contribua para casa. 50% da sua renda mensal, só até nos reerguermos. Eles falaram como se fosse um favor. Um dever. Uma conta que eu tivesse esquecido de pagar. Meu peito apertou. Meus ombros se retraíram instintivamente, hábito antigo, armadura velha. Porque naquele momento eu finalmente entendi algo, aquilo não era um pedido. Era uma cobrança. Por um instante, só fiquei ali sentada, encarando-os do outro lado da minha própria mesa de cozinha. A mesma mesa pela qual eu trabalhei horas extras para comprar. A mesma mesa que eles nunca ajudaram a pagar, carregar ou montar. Minha mãe bateu as unhas no tampo como se estivesse esperando um garçom anotar o pedido. Meu pai se recostou, confiante, como se a decisão já estivesse tomada por mim. Não é assim que isso funciona, eu finalmente disse. O sorriso da minha mãe enrijeceu. Querida, não seja dramática. Famílias se apoiam. Apoio funciona nos dois sentidos, respondi. Meu pai bufou. Nós te criamos, te alimentamos, te demos um teto. Você não estaria onde está sem a gente. Lá estava, o velho roteiro. Palavra por palavra. Eu ouvia sempre que eles queriam algo: livros, aluguel, presentes de Natal que não podiam pagar, mas insistiam em comprar. Só que naquela época eu não tinha coragem para revidar. Mas naquela noite, alguma coisa quebrou. Você saiu de casa aos 18, minha mãe disse, ríspida. Não fizemos perguntas. Você simplesmente foi embora e agora age como se nós devêssemos explicações. Senti meu maxilar travar. Eu fui embora porque cada vez que eu tentava respirar, vocês transformavam isso em dívida. Um brilho passou pelo rosto da minha mãe, irritação, depois raiva. Você é ingrata. Ingrata. A palavra favorita dela.
Meu pai se inclinou para a frente. Isso não é opcional, Geis. 50%. A partir do mês que vem. Você ganha bem. Merecemos nos beneficiar depois de tudo que sacrificamos. Vocês não sacrificaram, eu disse baixinho. Vocês sobreviveram. É diferente. A voz do meu pai endureceu. Nós somos seus pais. Você nos deve. Algo dentro de mim se rompeu de vez. Me levantei. Não de forma abrupta ou dramática, apenas lenta, firme, intencional. As pernas da cadeira arranharam o chão levemente, um som suave, mas definitivo. Os olhos deles me seguiram enquanto fui até o balcão. Meus ombros estavam tensos, minha respiração pesada, mas minha voz saiu calma. Vocês vieram aqui hoje por um motivo. Não para me celebrar, não por orgulho. Vieram para tomar. As sobrancelhas da minha mãe se franziram. A expressão do meu pai mudou, um lampejo de desconforto aparecendo. Abri uma gaveta e peguei o envelope que eu havia preparado semanas antes, muito antes de saber que precisaria dele. Virei para eles, segurando-o entre 2 dedos. Isto, eu disse, é tudo o que vocês realmente estão procurando. Eles ainda não sabiam. Mas aquele era o momento em que a verdadeira história começava. Os olhos da minha mãe grudaram no envelope como um corvo vendo algo brilhante. Meu pai endireitou a postura, pigarreando, como se estivesse prestes a receber um prêmio. Eles achavam que tinham me quebrado, que me encurralaram até eu ceder. Não faziam ideia de que o chão sob os pés deles já estava mudando. Coloquei o envelope com cuidado sobre a mesa. Minha mãe imediatamente esticou a mão, mas eu coloquei a minha sobre a dela leve, porém firme. Ela regalou os olhos. Antes de abrir eu disse, preciso que entendam uma coisa. Vocês não podem entrar na minha casa e exigir metade da minha vida. Não mais. Minha mãe puxou a mão de volta bruscamente. É só dinheiro, Jéssica. Não seja teatral, resmungou meu pai. Ela sempre foi dramática. Sempre achou que sabia mais que todo mundo, meu pai resmungou. Ignorei, dando um passo para trás e limpando as mãos na calça social. Meu coração estava disparado, mas minha voz permaneceu firme e controlada de um jeito que até me surpreendia. Minha mãe puxou o envelope para si. Se isso é sua tentativa de bancar a durona. Não é, respondi. É clareza. As sobrancelhas dele se franziram confusos, mas ainda arrogantes. Aquela confiança típica de quem não tem nada a perder. Jéssica, somos seus pais, insistiu meu pai. Essa sua atitude é o que te separa do resto da família. Você acha que está acima de nós agora? Eu acho, respondi, que limites não são desrespeito. Meu pai bufou. Minha mãe balançou a cabeça. Você foi doutrinada por esse pessoal da sua carreira. Esqueceu quem te criou. Eu não discuti. Discutir com eles era como correr em uma esteira, muito esforço, zero avanço. Em vez disso, peguei meu celular e me afastei um pouco. Dana atendeu no segundo toque. Tudo certo? Observei meus pais pairando sobre o envelope. Está na hora, respondi. O tom dela mudou, firme. Então siga o plano. Deixe que se revelem. Desliguei e encostei no balcão, braços cruzados. A atmosfera na sala mudou, sutil, mas definitiva. Minha mãe também percebeu, seus olhos se estreitaram. Que plano é esse? Ela exigiu. Você vai ver, respondi calmamente. O envelope ficou ali entre eles como uma ameaça silenciosa que ainda não reconheciam. Finalmente, minha mãe rasgou o lacre. Papéis deslizaram para fora impecáveis, reconhecidos em cartório, inconfundíveis. Não era dinheiro, nem pedido de desculpas, nem rendição. Era verdade. Uma verdade à qual eles mesmos tinham dado firma anos atrás. À medida que lia a primeira página, os sorrisos desapareceram. Os dedos ficaram imóveis. A confiança deles se dissolveu no silêncio. E naquele instante perfeito, eles finalmente perceberam que nada estava indo como imaginavam. Por alguns segundos, o único som na minha cozinha era o ronco do refrigerador. Os olhos da minha mãe correram pela página uma vez, depois outra, e uma terceira a cada leitura, drenando um pouco mais de cor do rosto dela.
Meu pai piscava rápido, como se não conseguisse focar a visão. As mãos deles que poucos minutos antes haviam avançado para aquele envelope com tanta confiança agora tremiam sobre a mesa. E isso não é real, minha mãe gaguejou. Ah, é real, respondi. As assinaturas de vocês estão bem aí embaixo. Meu pai estreitou os olhos para a página. Nós não assinamos isso. Nunca assinaríamos. Assinaram, sim, respondi. Há 3 anos. Lembram quando disseram que queriam proteger meu futuro e insistiram em elaborar uma declaração para que eu não fosse responsabilizada pelas escolhas financeiras de vocês? Este é aquele documento. Minha mãe vasculhou a própria memória, desesperada por um buraco, uma brecha. Não sabíamos o que estávamos assinando. Vocês sabiam o suficiente para me pressionar a aceitar, eu disse. Sabiam o suficiente para contar às pessoas que estavam orgulhosos porque eu estava caminhando com as minhas próprias pernas. Mas agora que querem dinheiro, de repente o documento não vale nada. O silêncio que seguiu foi pesado e torto, como uma mesa com uma perna quebrada. Meu pai jogou os papéis sobre a mesa. Isso não significa nada. Significa tudo, retruquei. Legalmente, financeiramente, moralmente. Vocês não têm nenhum direito sobre a minha renda. Nunca tiveram. Minha mãe agarrou as bordas dos papéis como se apertá-los com força pudesse mudar as palavras impressas. Nós não te criamos para ser tão cruel, disse ela, a voz quebrando naquele desempenho que eu conhecia desde criança. Cruel? Repeti. Vocês exigiram 50% do meu salário na mesma noite em que eu conquistei algo que vocês nunca apoiaram. Vieram até minha casa e me trataram como um caixa eletrônico. E agora, querem me chamar de cruel? Meu pai empurrou a cadeira para trás e se levantou, apontando um dedo trêmulo para mim. Não fale com sua mãe desse jeito. Eu dei um passo à frente. Então parem de me tratar como uma carteira. Pela primeira vez na minha vida, ele não tinha resposta. A boca dele se mexeu, mas nenhum som saiu. Minha mãe bateu os papéis na mesa com força. Vamos levar isso para a justiça, minha mãe disparou. Se você acha que alguns papéis vão nos impedir? Vocês já levaram, respondi. As cabeças deles se levantaram ao mesmo tempo. Como assim? Meu pai exigiu. Vocês já deram entrada, eu disse calmamente. Uma petição de apoio parental. Recebi a notificação há 2 dias. O rosto da minha mãe esvaziou. Meu pai ficou imóvel, como se alguém tivesse apertado pause. Eles não esperavam que eu soubesse tão cedo. E muito menos esperavam que eu dissesse aquilo em voz alta. E antes que perguntem, acrescentei, sim, eu vi as mensagens falsas que vocês anexaram. Aquelas supostamente enviadas por mim, prometendo pagamentos mensais. O número tinha um dígito diferente do meu. Amador. A respiração da minha mãe falhou. Meu pai deu um passo para trás. Vocês cometeram fraude, eu disse. Passaram do limite da expectativa. Tornaram isso um crime. Minha mãe enfiou a mão na bolsa com movimentos desesperados. Nós podemos explicar. Vocês terão a chance, respondi. Diante de um juiz. A voz do meu pai subiu, rachando no meio. Você não faria isso com seus próprios pais. Vocês já fizeram isso com sua própria filha, respondi baixinho. O que estou fazendo agora é só me defender. Nesse momento, o interfone tocou. 3 sinais curtos. Meu pai deu um pulo. Minha mãe arfou. Eu não me movi. Segundos depois, passos ecoaram pelo corredor. 2 mulheres entraram quando abri a porta, Dana, com seu casaco caramelo impecável, e uma oficial segurando uma pasta. Minha mãe recuou como se as paredes estivessem se fechando ao redor dela. Boa noite, disse Dana, calma como uma cirurgiã. Acredito que temos documentos para os Reio. A oficial avançou um passo. Marlene e Richard Reio? Minha mãe sacudiu a cabeça com violência. Isso é desnecessário. A gente pode conversar, Jéssica. Minha mãe implorou. Informem a ela que é obrigatório pedir. A oficial disse, firme.
Vocês estão sendo notificados por apresentar provas fraudulentas em uma petição civil e por tentar coagir apoio financeiro sob falsas alegações. Os joelhos do meu pai quase cederam. Você não pode fazer isso. Somos família. Dana lançou um olhar frio para ele. Família não é escudo quando se quebra a lei. A voz da minha mãe explodiu em pânico agudo. Ela nos armou uma cilada. Ela planejou tudo. Aquele envelope, ela montou tudo. Aquele envelope, respondeu Dana, contém uma declaração reconhecida em cartório que vocês assinaram voluntariamente. Não podem alegar ignorância agora. Meu pai avançou um passo, a voz quebrando. A gente precisava daquele dinheiro. E ela precisava de paz, rebateu Dana. Tudo que ela teve foram cobradores de dívida. As palavras caíram na sala como um tapa. Minha mãe cobriu o rosto com as mãos, soluçando de forma exagerada. Meu pai agarrou uma cadeira antes que as pernas dele desabassem de vez. A oficial entregou os documentos. Vocês receberão a data da audiência dentro de uma semana. Quando a porta se fechou atrás delas, o apartamento pareceu mais leve, como se alguém finalmente tivesse aberto uma janela numa casa abafada há anos. Mas aquilo não era o fim. A sala do tribunal, na manhã da audiência, era fria. Clara demais. Estéril demais. Meus pais estavam sentados a uma mesa, encolhidos e pálidos. Minha mãe tinha os olhos vermelhos, como se tivesse passado horas chorando. Meu pai encarava o colo, o maxilar tão contraído que parecia doer. Dana permanecia ao meu lado, impecável, tranquila. Quando o juiz começou a ler a lista de acusações, minha mãe imediatamente explodiu em lágrimas. Seu Honor, nós só queríamos que nossa filha nos ajudasse. Estamos em uma situação tão difícil. Ela nos abandonou. Dana interveio. Seu Honor, com licença, disse ela, aproximando-se com uma pilha de documentos. Os peticionários possuem um imóvel nesta cidade e recebem uma renda de aposentadoria estável. A alegação de dificuldade financeira é falsa. Além disso, ela ergueu as mensagens falsas. Estas foram fabricadas. O número não pertence à senhorita Reio, e temos registros da operadora de telefonia para provar. O juiz examinou os documentos, sua expressão escurecendo. Mamãe chorou mais alto. Meu pai resmungou, isso é ridículo. Então a porta se abriu. Beatrice, minha avó, entrou lentamente com sua bengala. A sala ficou em silêncio. Ela tomou o depoimento com mãos firmes e falou com uma voz clara o suficiente para cortar vidro. Jéssica nunca pediu nada a esses dois. Ela saiu de casa aos 18 anos e construiu sua própria vida. Eles nunca a apoiaram. Eles a drenaram. Ela não deve nada a eles. Os soluços da minha mãe viraram um suspiro preso. Mamãe, como você pôde? Minha avó não olhou para ela. A verdade importa mais que o sangue. O juiz se recostou e exalou. Diante das provas fraudulentas, da falta de dificuldade comprovada e do testemunho apresentado, esta petição está indeferida. Além disso, o tribunal impõe uma multa pela apresentação de materiais falsificados. Minha mãe desabou. Meu pai ficou olhando fixamente para a frente, atordoado. Dana apertou meu braço, não em celebração, mas em reconhecimento. Uma vitória silenciosa. Do lado de fora, a luz do sol me atingiu com um calor que eu não sentia há anos. Olhei para cima, inspirando profundamente, deixando o peso escorrer dos meus ombros. Atrás de mim, meus pais ficaram congelados nos degraus do tribunal, pequenos, derrotados e sem palavras, exatamente como o envelope prometia. Na semana seguinte, a audiência parecia estranhamente silenciosa, como se alguém tivesse diminuído o volume de toda a minha vida. Nenhuma notificação vibrando, nenhuma mensagem encharcada de culpa, nenhuma batida repentina na minha porta, apenas silêncio, um tipo de silêncio que eu não tinha percebido que desejava há anos. Saí do meu antigo apartamento e me mudei para um lugar menor perto do centro de Pittsburgh, alto o suficiente para que o barulho da cidade virasse um zumbido suave. Fui preenchendo o espaço aos poucos, uma poltrona de veludo azul de um brechó, uma luminária com um brilho âmbar quente, um pequeno cacto que, de alguma forma, insistia em não morrer. Pela primeira vez, cada canto da minha casa parecia pertencer a mim e somente a mim.
3 dias depois de me instalar, chegou pelo correio um cartão de aniversário, fino, bege, com uma caligrafia elegante que reconheci na hora. Beatrice, por dentro, apenas uma frase: você escolheu a verdade em vez do medo. Tenho orgulho de você. Segurei o cartão contra o peito por um momento. Sem drama, sem culpa, só amor daquele tipo silencioso. Mas a paz raramente permanece intacta. Uma semana depois, outro envelope deslizou por baixo da minha porta. Meu nome rabiscado na frente em letras trêmulas. A letra da minha mãe. Abri devagar, já me preparando. Não era um pedido de desculpas. Nunca é. Não com pessoas que acreditam não ter feito nada de errado. Em vez disso, era uma lista de queixas médicas, apelos emocionais e, por fim, um pedido de dinheiro para ajudá-los a passar por um momento difícil. Nenhuma menção ao processo, nenhuma menção às provas falsas, apenas expectativa embrulhada em pena. Dobrei a carta uma vez, depois outra, coloquei de volta no envelope e a joguei no lixo. Minhas mãos não tremiam. Na mesma semana, recebi outra ligação, para a qual eu não estava preparada. Beatrice havia falecido pacificamente enquanto dormia. O mundo ficou mais sombrio por um momento, mas não desabou. O advogado dela me contou depois que ela havia deixado para mim sua pequena casa perto de Greensburg. Eu não a mantive. Vendi e doei o dinheiro para um grupo local que ajuda mulheres a se recuperarem de abusos financeiros. Pareceu o certo a fazer. Numa noite tranquila, fiquei de pé diante da minha janela, as luzes da cidade se estendendo pelo rio como ouro espalhado. Pela primeira vez, eu não estava revivendo discussões, ensaiando pedidos de desculpa ou me preparando para o impacto. Eu simplesmente estava livre. Caminhei até o rio naquela noite, deixando o ar fresco de Pittsburgh se acomodar na minha pele. A água se movia devagar, firme, como se tivesse todo o tempo do mundo. E talvez, finalmente, eu também tivesse. Minha vida não era perfeita, mas era minha. Silenciosa, conquistada, leve. Pensei naquele envelope, o que meus pais abriram cheios de expectativa. Não tinha dinheiro. Tinha a verdade. O primeiro limite que estabeleci sem pedir desculpas por isso. Se você já teve que escolher paz em vez de culpa, se já precisou se proteger das pessoas que deveriam ter amado você melhor, conte sua história nos comentários. E se quiser mais histórias reais sobre coragem e recuperar a própria vida, não esqueça de se inscrever.